Olá, boa tarde. Meu nome é Nathalie Barcelos. Eu sou aluna de graduação de História da Arte na Escola de Belas Artes e também sou aluna de Museologia na Unirio. Então, é impossível para mim, e eu acho que para qualquer pessoa, falar do Museu Dom João VI sem mencionar a escola, porque foi a partir da escola que o museu foi criado, é a partir da coleção da escola que o museu nasceu e assim é continuado e perpetuado. O museu ele surge em 79, pela criação do professor Almir Paredes Cunha, juntamente com a professora Isila Castanheira Brandão, o professor Almir, que também de formação em museologia, isso é muito importante. É importante frisar uma história anterior do museu, que o museu, a escola dividia o mesmo espaço com o Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes não existia, aquele prédio, a escola habitava aquele prédio, e a escola tinha um crescente número de acervo proveniente da própria incorporação pelos objetos artísticos criados pelos alunos e por doações feitas de fora da escola para o acervo da escola. Então, desde a Academia Imperial já existia uma pequena coleção, um pequeno museu que se formava na escola para o ensino, direcionado para o ensino daqueles alunos. Então, em 1937, é criado o Museu Nacional de Belas Artes, em que é dividido a coleção que era pertencente à escola, e algumas peças passam a ser do Estado, pertencendo ao Museu Nacional de Belas Artes, e até 75 a escola habitava o mesmo ambiente que o Museu Nacional de Belas Artes. Em 75, a Escola de Belas Artes foi transferida para o seu atual prédio agora, que é o prédio da reitoria, na Ilha do Fundão, onde já residia o curso de arquitetura e urbanismo, que foi separado da Escola de Belas Artes mais ou menos em 30. Então, houve um certo... A transferência se deu em 75 no mandato do Tales de Memória, né, que ficou mais um ano e se retirou, e a Celita Bacani entrou interinamente nesse primeiro momento de transferência da escola. Então, esse foi um momento muito complicado para a escola, porque ela tinha um acervo muito grande, teve que se acomodar, se dispor num prédio onde além da reitoria, já havia outro curso, que é o curso de arquitetura e urbanismo. E em 76, o professor Almir Paredes Cunha assume a diretoria da escola e ele promove, então, como esse acervo foi retirado do antigo prédio, estava mal alocado, né, por essa transferência, ele resolve criar um museu com essa finalidade didática, de perpetuação do ensino artístico, e também para salvaguardar esse acervo que tem uma presença histórica muito forte, para que ele não se perdesse. Então, primeiramente, ele conseguiu um espaço no segundo andar, que é esse espaço que tiveram problemas de infiltração mesmo. Esse espaço era um espaço que seria a biblioteca da FAO, então houve uma certa disputa também interna por espaço, a gente conseguiu esse espaço, só que por problemas estruturais mesmo, tivemos que sair dele e procurar esse espaço no 7º andar. Só um minutinho. Aí tudo bem. Aí, em 79, o museu é inaugurado. Então sim. Então, esse acervo que já existia antes na escola, então já existia uma história anterior à história da criação do museu. Então, eu fiquei pesquisando de como esse acervo foi adquirido pela escola e quem foram as pessoas responsáveis por preservar esse acervo. Então, na fala do professor Almir e na fala da professora Castanheira Brandão, eles indicavam o professor Alfredo Galvão como uma pessoa responsável por zelar a memória da escola, a tentar continuar com esse acervo antes da criação do museu. Então, o Alfredo Galvão
ele tornou o terreno fértil para que esse acervo perpetuasse até o ponto de, em 79, ser criado o museu. Então, o Alfredo Galvão, ele nasceu em 1900, ele entrou na escola em 1916 e em 1934 ele se tornou professor de desenho figurado e depois em 1940 ele assumiu o posto de pintura. Então ele, a todo momento na fala do Alfredo Galvão, ele foi um grande responsável pela memória da escola, perpetuar a memória da escola, porque ele decide pesquisar o acervo relacionado aos arquivos da escola, da Academia Imperial e da Academia Nacional de Belas Artes. E a historiografia dele é interessante porque ele se preocupou na biografia dos alunos. Então ele escreveu os subsídios para a história da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes. Esse hoje essa contribuição do Alfredo Galvão nessa questão historiográfica o principal acervo para a reconstituição da história da Escola de Belas Artes. Então, essa vontade de memória do Alfredo Galvão, que ele também lançou a publicação Arquivos da Escola, que também foi, essa publicação, ela teve um momento de pausa e foi retomada pelo professor Almir, em 95, para tentar realmente resgatar a memória dessa escola. Então, o meu projeto de pesquisa, ele articula a memória da escola com a memória do museu, desses agentes de criação, esse agente de fomentação, que foi o Alfredo Galvão, e esses agentes de criação, que é o professor Almir e a professora Sila, e os agentes de continuação, que são essas doações de professores e de alunos depois da institucionalização do museu. Porque se antes as doações ou a incorporação do acervo era feita de maneira natural, entre aspas, porque eram obrigações dos alunos com a escola ia incorporando, após a institucionalização do museu, é como se houvesse um movimento espontâneo de doação e de vontade de pertencer a essa escola. Nesse sentido de que a escola se fortalece na memória dos seus alunos e dos seus professores. Então, o projeto dialoga com essa questão local da memória da escola. É isso. Obrigada.